E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Nem no domingo eu dou pausa para vocês, porque no domingo tem trabalho, tem matéria, eu preciso passar as matérias para você o mais rápido possível. Na medida do meu possível também, tenho vida pessoal, mas vamos lá. Médicos japoneses alertam sobre os efeitos colaterais de longa duração do coronavírus entre os jovens. Se traz entre os jovens, né? Também dá para as pessoas de meia idade e os mais velhos, né? Mas vamos lá. Os médicos alertaram que muitos pacientes com coronavírus, especialmente os mais jovens, estão sofrendo os efeitos colaterais por um longo tempo, apesar de subsequentemente apresentarem um resultado negativo para o vírus. E estão pedindo ao governo que tome contramedidas. Então você vê que aqui no Japão os médicos estão de olho e já estão apresentando resultados do que estão acompanhando ao longo do tempo. Os efeitos colaterais incluem mal-estar e dificuldade para respirar. Em casos graves, os pacientes ficavam confinados ao leito, embora tivessem sido diagnosticados com um caso leve da doença, do coronavírus causada, né, pelo vírus, por causa da matéria ali. Até agora, o Japão não há muitas instituições médicas que tratam pacientes que sofrem desses efeitos duradouros, no caso assim. Não tem clínicas que tratam dos efeitos colaterais, das sequelas, né? A maioria deles está na casa dos 40 anos ou menos. O governo precisa levar a questão a sério e implementar contramedidas, disse um dos médicos. Kaai Akimoto, 30 anos, presidente de uma empresa de cuidados de enfermagem, foi diagnosticada com o vírus em novembro e seu paladar permaneceu perdido em janeiro. E eu me pergunto por quanto tempo vai durar, disse ela, sinal que ainda não sente sabores, né? Ela procurou o conselho, né, de um otorrinolaringologista, que lhe disse, nada pode ser feito. Outro médico prescreveu o seu tradicional fitoterápico, campo, mas sua condição não melhorou. Recentemente ela tem tido dificuldades em comer, porque a comida quente agora tem um cheiro estranho para ela. Nossa, imagina. Pra quem quer fazer uma dieta... Não vou usar essa brincadeira não. É até algo mórbido. Não vou usar essa brincadeira. Até porque também os efeitos colaterais do coronavírus variam de uma pessoa para outra. É sacanagem usar uma brincadeira dessa. Não vou usar. Tá. Akimoto tem compartilhado sua experiência no Twitter. Há poucas informações e muitas pessoas estão com medo. Espero poder ajudar as pessoas a aprofundar seu entendimento. Estudos sobre os efeitos de longa duração das infecções por coronavírus estão em andamento em alguns países, como Itália e Estados Unidos. No Japão, o Centro Nacional de Saúde e Medicina Global conduziu uma pesquisa por telefone no ano passado com pacientes com coronavírus que receberam alta de hospitais. Eles coletaram respostas de 63 indivíduos. Eu acho pouco, tá? Meu ponto de vista para uma pesquisa assim, que poderia ser feita em âmbito nacional, eu acho pouco, né? O número de pessoas para pesquisa, mas sabe como é que é? A pesquisa descobriu que, em alguns casos, as pessoas continuaram a sentir dificuldade para respirar, mal-estar, distúrbios olfativos de 4 meses depois de que começaram a apresentar sintomas do coronavírus. Também houve casos em que os pacientes experimentaram queda de cabelo vários meses após o desenvolvimento da doença, disse o centro. Nenhum tratamento foi estabelecido para os efeitos de longa duração do coronavírus, disse Hiroshi Odaguchi, diretor-geral do Centro de Pesquisa em Medicina Oriental da Universidade de Kitasato. Eu acredito que os médicos estão lutando para responder, né? Porque é tudo muito novo, né? Então sem pesquisa já viu. A clínica Hirabata, que examinou cerca de 700 desses pacientes em todo o país, aí sim é um número expressivo, de 63 para 700 é um número bem mais expressivo, né? Disse que 95% se queixaram de mal-estar, enquanto mais de 80% experimentaram um humor baixo
e capacidade de raciocínio reduzida. Então a parte cognitiva despencou. Tá? Então já dá para vocês terem uma ideia o quão perigoso é e que quão pode variar os efeitos colaterais de pessoa para pessoa. Por isso que isso aí é meio que uma roleta russa. Então, na melhor das hipóteses, tente não pegar coronavírus. Cerca de 30% dos pacientes tinham cerca de 40 anos, enquanto quase 50% estavam entre adolescentes até os 30 anos, disse a clínica. O número de mulheres entre todos os pacientes foi 1,4 maior do que os homens. Koichi Hirabata, chefe da clínica, suspeita que uma tempestade de citocinas, uma severa resposta autoimune na qual o sistema imunológico de um paciente ataca os órgãos saudáveis, pode ser uma das causas dos efeitos colaterais a longo prazo. Ele também suspeita que as mulheres têm mais probabilidade de sofrer efeitos colaterais do que os homens, pois relatam doenças autoimunes com mais frequência. Olha aí. É importante que as pessoas que se recuperaram do coronavírus evitem se exercitar por um tempo, disse Hirabata, alertando que apenas dar uma caminhada pode piorar sua condição, porque às vezes é aquela falta de ar, então já viu, né? Em um caso, um paciente ficou acamado após fazer exercícios forçados e foi dispensado do local de trabalho, disse ele. Quero que o governo enfrente o problema com seriedade, tomando medidas como informar o público sobre a questão para que os pacientes que sofrem os efeitos colaterais não enfrentem desvantagens. Porque dependendo do trabalho da pessoa, exige muito esforço físico. E se a pessoa pegou o coronavírus e pegou essa sequela que ela não consegue respirar direito, que causa fadiga, como é que ela vai conseguir fazer esse trabalho? Não consegue. Ela praticamente tem que sair desse ramo de trabalho. Então você vê que o coronavírus não é só a questão da doença, é a questão da fatalidade. Você vê que ela está trazendo consequências que pode afetar o trabalho dela também. Como num outro vídeo que eu havia gravado sobre a conferência de monitoramento de Tóquio, tem aqui no canal, que como afeta o paladar, o olfato, muitos empregos ficam comprometidos. Caso de cozinheiros, Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que eu dei no outro vídeo, tá? O enólogo, aquela pessoa que faz a análise dos vinhos, que vai dar as notas nos vinhos. Ele precisa sentir o cheiro, ele precisa sentir o paladar, no caso assim, o gosto do vinho. E aí, como é que ele vai fazer a classificação do vinho se não sentir o cheiro e nem o paladar? Complicado. Então você vê que tem certos empregos que serão afetados pelas sequelas do coronavírus. Então por isso que eu sempre peço a vocês, continue usando máscara dessa forma, tá? Não faça assim não vale. Higienizar as mãos e distanciamento social, tá certo? E se cuidem, você vê que no Japão também está começando a surgir os alertas sobre sequelas de coronavírus. Já havia outros vídeos gravados, mais um reforçando agora, que os médicos estão soltando. Então você vê que os médicos estão falando assim com mais frequência agora, sinal que o bicho está pegando. Então, para evitar que o bicho pegue você e me pegue, vamos tomar todos os cuidados. E a vacinação está chegando aqui no Japão. Logo, logo deve começar. Só que para nós, seres mortais, réis mortais, só para perto do meio do ano, infelizmente. Até chegar a nossa vez, vai demorar. Só que eu, como eu já falei em outros vídeos, eu pretendo pular a minha vez, dessa vez, tá? Futuramente, quem sabe, vamos ver os resultados das vacinações. Até a metade do ano, tá? Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, tá? E muitos resultados virão a público, principalmente aqui no Japão. E eu vou passar para todos aqui, os resultados que o governo japonês for soltando. E nesse meio tempo, até lá eu decido se eu vou tomar nessa primeira leva ou não. Já estou mudando um pouco de
como é que se fala assim, de ideia, né, em relação à vacina. Só que eu vou ver também se vai ser a da Pfizer. A da Pfizer eu estou com um pouco o pé atrás, porque ele dá uns efeitos colaterais meio miseráveis aí, se você acompanhar a mídia do mundo inteiro. Apesar que deu uma acalmada nos relatos. Não sei se parou de sair efeitos colaterais ou estão encobrindo. Ou a mídia e os governos estão encobrindo os efeitos colaterais das vacinas. Mas de qualquer forma, igual assim aquela de Manaus também, que a pessoa tomou, que era da vacina da Oxford, tomou e foi para a terra do pé junto. Um idoso de 83 anos, se eu não estou enganado a idade dele. Depois não se saiu mais nada. Tá? Por isso que eu falo assim, tem que tomar cuidado, porque não sabemos se estão encobrindo relatos de efeitos colaterais da vacina. Tá certo? Então, ficar atento. De qualquer maneira, estou refletindo sobre o assunto, né? Vou ver o que eu vou fazer até lá. Até lá tem muito tempo ainda, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.